O auditório estava cheio até a última fila. Havia um cheiro leve de café e de papel velho, a luz das lâmpadas desenhando fileiras de sombras curtas sobre as mesas. No centro do palco, sobre a mesa de madeira escura, um relógio de bolso descansava aberto, o mostrador refletindo a luz como uma pequena lua de metal. Héctor Salinas ajustou-o com a ponta dos dedos, gesto metódico que mais parecia um ritual do que um hábito. Era assim que começava suas aulas, abrindo com um objeto que lembrava aos alunos que o tempo era, antes de tudo, uma questão de método: medir, cortar, analisar. Ele bateu com a mão sobre a mesa, gesto seco, e a sala silenciou como se o som tivesse empurrado o ar para fora. Héctor tinha reputação. Aos 40 e poucos anos, barba curta já salpicada de fios brancos, era o homem que desmontava convicções com a frieza de quem desmonta um relógio para saber como as engrenagens se movem. Professores em outras universidades o chamavam de o martelo. Alunos, com respeito e medo, aprendiam a esperar seu corte preciso. Na porta do campus, cartazes anunciavam a conferência com seu nome: Crença, Evidência e o Lugar do Milagre. Lucia Mendes, que frequentava todas as aulas, ajeitou-se na cadeira mais à frente, os dedos entrelaçados num caderno onde já havia escrito perguntas que lembravam orações. Miguel Ângel Soto, com um lenço suave enrolado no pescoço, compareceu acompanhado de Helena Ruiz, que trabalhava na secretaria do departamento. Entre os rostos, alguns jornalistas com microgravadores e muitas pessoas cuja curiosidade tinha mais a ver com o espetáculo do que com filosofia. Antes que Héctor pronunciasse a primeira sentença, o som de um sapato contra o corredor. Um homem atravessou o corredor central vestindo algo que destoava do cinza institucional. Um manto de tom vermelho discreto, tecido que caía com naturalidade, sem ostentação. Ele caminhava com passos que não apressavam nem retardavam. Parecia atravessar o ar. Quando entrou no campo de luz do palco, pequenas conversas murcharam, como se a presença suspendesse a necessidade de falar. Não era a roupagem que prendia a atenção, era a calma que emanava do homem. Ele sorriu de leve para a plateia e inclinou a cabeça para Héctor, como quem cumprimenta um colega. Héctor ergueu o olhar e, por um instante, o relógio de bolso lhe pareceu um objeto estranho. Havia entre os dois uma diferença de modo. Héctor era medida, lápis e régua, o homem de vermelho era figura. Consciente do público que aguardava, Héctor deixou a mão sobre o relógio e falou com a voz clara de sempre. Senhoras e senhores, hoje discutiremos o que separa a fé da razão. Eu proponho um experimento simples. Qualquer afirmação extraordinária exige evidência extraordinária. Tenho 3 minutos para avaliar qualquer demonstração que ande no campo do que se chama milagre. Seus olhos buscaram a câmera que registrava a aula e, sem surpresa, as luzes da transmissão fizeram uma linha brilhante sobre a mesa. Uma onda de aplauso contida percorreu as primeiras filas. O homem de vermelho não se moveu nem se manifestou. Apenas caminhou até a dianteira, colocou a palma da mão sobre o tampo da mesa e disse com voz que não soava como a de um pregador nem como a de um mago, mas como a de alguém que conhece o nome das coisas. 3 minutos, professor. A plateia murmurou. Lucia prendeu a respiração. Miguel sentiu um formigamento estranho, quase elétrico, na base do pescoço. Héctor respondeu com uma ironia leve, já pronta para abater o que fosse preciso. Se você tem algo para demonstrar, apresente-o agora. Não costumo perder tempo com charlatães. O homem de vermelho sorriu, e havia ternura nesse sorriso. Não vim para a charlatanaria, Héctor. Vim para perguntar e para escutar. Ele pronunciou o nome do professor como quem pronuncia uma carta antiga, cheia de impressões digitais, e Héctor percebeu, num arrepio que sabia disfarçar bem, que havia nele mais história do que ele havia esperado ouvir de um desconhecido que cruzara o corredor. Suponha que eu aceite seu contrato. 3 minutos de exposição. E suponha que você me dê 3 perguntas, sem roteiro. O que diria, senhor Martelo? A plateia riu, nervosa, sem ter certeza se era policial ou deboche. Héctor respirou. Não gostava de ser tratado com intimidade, significava perda de autoridade. Mas ali, diante de centenas de olhos, de microfones, de mensagens que começavam a circular por baixo dos bancos, tinha a vantagem de saber articular o sarcasmo em perguntas.
3 perguntas então, disse, e que não falem de vagos sentires. Ele se inclinou para a frente, os dedos estalando numa pequena tensão. Primeiro, como sabe algo que eu não lhe disse? A pergunta não foi filosófica, foi pessoal. O auditório estalou em silêncio. O homem de vermelho abriu a mão e fixou nela o relógio de bolso com que Hector começara a aula. Ninguém ouvira movimento, era como se o objeto tivesse saído de entre as dobras do ar. Havia uma delicadeza no modo como o homem o trazia, como quem segura algo precioso que pertenceu a outra pessoa. Hector sentiu uma pontada de surpresa que logo tentou transformar em controle. Isso é propriedade alheia, murmurou, um traço de acusação no tom. Onde conseguiu isso? Sei onde está o que foi perdido, disse o homem sem responder diretamente. Mas se prefere ordem, primeiro, responda. O que pesa mais, professor? A razão que acusa ou a memória que culpa? A pergunta atravessou o auditório e encontrou Hector como se fosse uma lupa que concentrasse a luz em sua pele. Ele tinha, sempre, uma resposta pronta para os outros, não tinha para si. A plateia sentiu. No fundo, o relógio não era um objeto ali, era território. Hector puxou-o para si e sentiu, por baixo do metal frio, a impressão de dedos que não eram os seus. Era o relógio que sua mãe deixara, a lembrança de uma viagem de infância, a conexão com uma cena que ele raramente evocava em voz alta. A foto dos pais na cabeceira da cama, as cartas que nunca enviou de volta. Enquanto isso, alguém no fundo do auditório tossiu e a tosse soou como uma rachadura pequena e clara. Miguel Ângelo cuspiu um pouco de saliva, a pele mais pálida do que o habitual. A respiração dele tinha o ritmo de quem segura um segredo. Lucia olhou para ele com os olhos maiores, como se visse nele uma questão teológica encarnada, a doença contra o enigma da presença. Helena apertou a mão dele sobre o banco. Hector percebeu o movimento e por alguns segundos esqueceu do embate retórico. O professor olhou para o estudante e houve nela uma antiga palavra que não usava, a sensação de responsabilidade. O homem de vermelho falou então, com voz baixa, quase um convite. Me diga o nome dela que está guardado no coração deste relógio. Hector sentiu o ar rarefeito, porque a pergunta já tocava um núcleo que ele evitara por anos. Era possível responder agora com lógica, alegar fraude, explicar magnetismo, desconstruir mecanismos de prestidigitação. Mas havia um peso maior, um nó que ele não era capaz de dissolver na linguagem exata de sua disciplina. As cartas que sua mãe escrevera, lacradas e nunca abertas, e que ele mantivera por orgulho, não por esquecimento. Ele fechou os olhos por um segundo, apenas um, e viu nítido o sorriso da mãe, a caligrafia inclinada. Isabel, disse, sem pensar. A palavra saiu como se fosse um gesto automático, e o auditório escutou como se tivesse sido pronunciada por afeição. O homem de vermelho sorriu de novo, e o brilho em seus olhos foi pequeno como um farol na neblina. Isabel, repetiu. Pois bem. Ele ergueu a mão e pôs o dedo indicador no dorso da mão de Miguel, que estava a poucos passos do palco, e a temperatura do gesto não era fria nem quente, era presença. Miguel arquejou. Um som, quase um soluço, cruzou a sala. Nada mais dramático aconteceu no primeiro instante. As câmeras tremeram como se registrassem vento. Alguns celulares começaram a filmar, outros mostraram apenas pontos de luz. Hector sentiu de repente um formigamento no peito, como se alguém tivesse puxado a cortina de uma janela e o ar tivesse entrado mais fresco. O professor estancou a argumentação que preparara. A academia valoriza a evidência, não valoriza com frequência o que arrebata. Ele respirou e tentou voltar ao tom que o seu público esperava. Se essa é uma performance, então me dê algo testável, 3 minutos, uma demonstração que possamos submeter a exame. Sua voz soou menor do que antes, e ele notou isso. O homem de vermelho assentiu. Testarei a sua paciência, Hector, disse, e aceitarei seus métodos. Mas recorde, nem toda verdade aparece num laudo, nem todo milagre cabe num formulário. Alguém da plateia, um jornalista, lançou uma pergunta cortante. O senhor se identifica? Qual é seu nome? O homem de vermelho olhou para a plateia como quem olha para as estrelas e não tenta batizar nenhuma delas. Chame-me Joshua, se achar preciso uma palavra.
Chame-me apenas de quem veio ouvir. A câmera focou o rosto dele em close e algo na imagem pareceu por instantes sobreexpor. A luz atrás de sua cabeça formou um halo tênue, um brilho que alguns jurariam ter visto e outros afirmariam que era reflexo da lente. No corredor, uma estudante deixou cair a bolsa e ninguém se moveu para apanhá-la. Havia um outro sócio do silêncio. Hector olhou para o relógio, depois para Joshua, e ouviu no fundo do seu próprio peito aquilo que não sabia como traduzir. Um pedido por um sinal que não humilhasse a razão, mas que perturbasse a segurança. Ele tinha sido martelo por anos. A ideia de ter seu martelo devolvido, agora com a ponta curta e em falso, lhe provocava irritação e um lampejo de medo. Muito bem, disse de repente. Você terá seus 3 minutos. Vou me colocar como juiz, mas aviso, trarei peritos, médicos, eles verificarão. Não aceito ilusionismo, não aceito teatro. A voz dele soou firme, e nele havia uma vontade real de manter a lei do jogo. Joshua inclinou a cabeça, e por um segundo, o que roubou a cena foi a expressão de quem já passou por julgamentos e não por isso deixou de amar. Haverá julgamentos e haverá testemunhos. A verdade não teme ambos. Ele mergulhou a mão na manga e, com um gesto que ninguém percebeu por completo, entregou ao público algo pequeno e branco, um papel. No papel, caligrafia incerta, estavam rabiscadas 2 palavras. Lucia esticou o pescoço e leu o que estava escrito. Curar. Perdoar. A sala exalou. Hector sentiu o ar como um corpo que se move, e com ele, todas as perguntas que ele achava estarem em suas mãos começavam a escapar, gotículas que refletiam luz. A notícia começou a circular antes que alguém tivesse pensamento de impedir. Entradas ao vivo, tweets, mensagens. O departamento jurídico da universidade já imaginava como lidar com um evento que, se não fosse bem gerido, poderia transformar a instituição em palco de mitos. Dr. Ramírez, do hospital local, encontrava-se nos ombros da plateia, telefone em mãos, medindo os limites do que poderia ser explicado. A palavra curar pairou no ar como um convite e como uma acusação. Miguel, que respirava com dificuldade, tremia. A esperança é uma coisa doméstica e feroz. Ela entra em casa às competições e fica. Hector olhava tudo, contando os segundos como quem conta uma respiração. Ele não era homem de milagres, era homem de esquemas, de probabilidade. Mas havia ali uma memória que vinha da infância e o desarmava. A foto da família, o acidente que mudara tudo, a culpa que se instalara como um relógio que ele não mais dava corda. Talvez por isso, durante um instante curto e opaco, ele se sentiu infantil, e mesmo assim pediu. Se vai fazer algo, que seja algo que possamos examinar, não jogue poeira sobre nossos olhos. Sua voz tremia menos pelo medo da humilhação pública e mais por um receio íntimo de que a verdade, caso fosse maior do que sua vida, o desmascarasse. Joshua colocou a mão sobre a testa de Miguel com cuidado, como se tocasse alguém que dormia. Respira, murmurou ele. O som era mínimo, e Miguel, então, inspirou mais fundo. Era um gesto que não exigia câmeras nem intendentes da fé. Era como se alguém tivesse estendido um lenço e limpado os óculos de quem estava com vista turva. Não houve faíscas nem fogos. Houve apenas um som, como de água chegando à margem de um rio, o ar preenchendo novamente os pulmões. Miguel prendeu o fôlego, olhou para a mão que lhe tocava como se reconhecesse uma língua antiga e tentou outro suspiro, agora menos doloroso. Um aplauso breve, contido, surgiu das primeiras filas, não de alegria pura, mas de alívio comedido. As câmeras captaram o momento. Os vídeos começaram a subir para a rede. Alguns mostravam uma imagem nítida, outros o quadro que arde quando uma lente não consegue lidar com excesso de luminosidade, manchas. Médicos correram ao palco. Dr. Guzmán, mais experiente, aproximou-se com o estetoscópio já em punho e examinou. Foi cuidadoso. Havia no seu rosto mistura de maravilha e cautela. Pulso irregular, mas houve melhora, murmurou para Ramírez, que murmurou algo como, veremos os exames. Hector continuou de pé, estável como a pedra, mas internamente seu mundo tremia como uma lâmina fina diante de um piano enorme. Quando a aula terminou, a multidão dispersou com a pressa própria de quem carrega um segredo.
No corredor, as pessoas trocavam impressões e números de telefone, e os vídeos já pulavam como pássaros nas telas. Lucia seguiu Miguel com passos rápidos. Helena telefonou para o hospital para avisar que precisariam dos resultados. Hector ficou na rampa, olhando a cadeira onde o relógio de bolso havia estado. O objeto agora não se encontrava mais sobre a mesa. Ele sentiu uma ausência que doeu. Na cabeça, repetia-se uma pergunta que ele jamais deixaria por escrito. Como se testa o impossível quando este se apresenta como civismo? Como se avalia aquilo que não cabe nos protocolos? À noite, o campus parecia menor, as sombras mais compridas. Hector voltou ao seu escritório, fechou a porta com cuidado e sentou-se diante de uma estante cheia de livros que falavam de lógica e ontologia. Sobre a mesa, uma carta amarelada esperava por sua atenção. Era uma das muitas que ele mantinha fechadas, endereçadas por sua mãe. Ele hesitou. Sempre dissera que ler aquelas cartas seria um gesto que confundiria profissionalismo e sentimentalismo. E havia uma outra razão. Em cada palavra dela havia uma acusação suave, uma lembrança de que ele poderia ter escolhido diferente. A mão dele tremia quando rasgou o envelope. As palavras, simples, contavam memórias de família e um pedido de perdão por coisas que a doença ofuscara. Ao fechar os olhos, Hector viu o rosto do pai, o cheiro de álcool que na juventude fora algo a lidar com ironia, e a última noite antes do acidente em que a casa cheirara a limpeza e a verdade. Ele sentiu culpa, essa palavra que os livros tentam definir e que, vivida, corta como facas de papel. Na manhã seguinte, os vídeos multiplicaram a história. O departamento da universidade convocou coletiva. A imprensa queria explicações. A comunidade acadêmica dividia-se entre descrédito e curiosidade. Alunos congregavam-se em pequenos grupos, murmurando argumentos que mais pareciam preces de laboratório. E no fundo de tudo, Hector encontrava-se arrastado por uma preguiça nova. A necessidade de entender não apenas com a cabeça, mas com o corpo, que sentia a poesia nas coisas que antes dilacerava com a análise. Ele sabia também que a sua postura pública exigia algo além do silêncio. Alguma palavra que explicasse, sem trair a honestidade científica, o que havia sentido. Naquela tarde, recebeu uma mensagem simples no celular. Nos vemos hoje às 10. Era de um número sem identificação, mas Hector reconheceu a letra curta direta, como se alguém tivesse esculpido uma linha reta numa folha. Ele assentiu para si mesmo e fechou o caderno. Fora no relógio que se iniciara tudo, e talvez fosse no relógio, nas horas que marcavam escolhas, que encontraria uma pista para responder ao que se perguntava. Não havia ainda respostas definidas, havia perguntas que soavam mais pesadas do que antes. Quando abriu a porta do estacionamento, a noite vinha com vento frio. Um jornalista apanhou-o com perguntas. Professor, o senhor viu o que aconteceu? Acredita em milagres? Hector abrandou os ombros, expirou. Vi algo que desafia explicações imediatas, disse. E antes de usar a palavra milagre, prefiro ouvir ao menos 3 especialistas. Ele sorriu, mas havia sinceridade em sua cautela. Um noticiário já preparava uma manchete. Em algum lugar, Joshua caminhava pelas ruas, calmo, a figura de vermelho sumindo na multidão como se fosse um bocadinho de luz que ninguém conseguia guardar no bolso. Na manhã seguinte, os laudos chegaram com tecnicalidades e suspense. Miguel fora submetido a uma bateria de exames. Havia melhoras em alguns marcadores e estabilidade em outros. Médicos reconheceram que não se tratava de um caso que pudessem nem explicar nem invalidar de imediato. Enquanto isso, a universidade recebia cartas de alunos e de pares pedindo aconselhamento e posicionamento. Circulavam também imagens de câmeras que mostravam, em alguns quadros, uma sobreexposição no momento em que Joshua tocara Miguel. Alguns especialistas atribuíam o fenômeno a falhas no sensor. Outros, mais cautelosos, registravam isso como não explicável por agora. Hector leu cada laudo com a serenidade de quem busca uma coerência que ainda escapava. Dentro desse turbilhão de reações públicas, havia uma dimensão privada que o atingia mais do que qualquer manchete. As cartas da mãe, as palavras Isabel ressoando no relógio, o vazio que vinha de casa. Hector fechou a cortina do escritório e, sozinho, permitiu que a noite o tomasse.
De alguma maneira, o homem de vermelho tinha aberto uma porta que ele fechara com todas as trancas da razão. E Hector, homem de trancas, percebeu que precisava abrir mão de algo para atravessar. Era aquele o começo de um processo que prometia ser lento, difícil e talvez redentor. A pergunta que o acompanhou enquanto caminhava até casa era simples e afiada. Se aquilo de ontem era verdade, até que ponto ele, Hector Salinas, poderia manter a máscara de martelo sem quebrar o resto que havia por baixo? E se não era verdade, como viver com a certeza de que muitos, inclusive Miguel, achavam haver esperança? Ele não sabia ainda a resposta, mas sabia que teria de escolher o que faria com a dúvida. A esconderia com mais vigor ou deixaria que a pequena rachadura se abrisse para a luz entrar? Na manhã seguinte, um e-mail curioso esperava-o na caixa de entrada. Um convite para participar de um programa de debate televisivo, 2 entrevistas e a proposta de um encontro com Joshua no Auditório 3, à noite. Hector leu a mensagem 2 vezes. Ele fechou o computador, levantou-se e olhou pela janela. A cidade respirava sob o sol tímido da manhã, e em algum lugar uma criança corria com uma bola. Era tão comum quanto qualquer certezas que pensou ter. Ainda assim, aquele convite trazia a possibilidade de respostas, ou, ao menos, de confrontos eloquentes. Ele poderia recusar e manter-se como martelo. Poderia aceitar e arriscar expor-se ao que não controlava. Escolheu aceitar. Talvez movido por uma mistura de responsabilidade intelectual e por uma vaidade alimentada pelo palco. Talvez também por curiosidade genuína. Ao fechar a porta do apartamento, tocou o bolso onde costumava guardar o relógio de bolso da mãe e descobriu, com surpresa, que não estava ali. Havia no lugar uma sensação tênue de que algo maior tomara decisões por ele. Ele suspirou, ajustou o casaco e seguiu para a universidade, para onde as notícias já se dirigiam em ondas. Quando chegou, o auditório 13 estava iluminado com a plateia reduzida, poucas cadeiras ocupadas por pessoal de imprensa e alguns alunos. Joshua esperava no centro, sem ser o centro. Havia na sua postura uma humildade que, em vez de pedir atenção, a recebia. Hector subiu ao palco e, por instinto, começou a preparar seu discurso, palavras afiadas e medidas. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Joshua veio, baixa e clara, direcionada mais a ele do que à plateia. Hector, você veio medir, e eu vim para ser medido também. Era um enigma que não pedia resposta. O professor preparou-se para usar ferramentas que não se aplicavam a enigmas. A tensão do encontro não se dissolveu em segundos. Em vez disso, desenrolou-se como um diálogo em que as perguntas se ofereciam para serem desmontadas. Hector atacava com lógica, Joshua respondia com histórias e com gestos simples. O público os via e cada palavra esculpia algo sutil na face do outro. Em determinado momento, Hector perguntou, com a franqueza que sempre fora sua arma, se é tão fácil tocar alguém e dizer respira, por que não faz isso por todos? Por que escolher momentos, lugares, rostos? Onde está a justiça nisso? Joshua inclinou-se para frente e sua voz ficou ainda mais suave. Quem dera fosse tão simples escolher. Mas o que te peço, Hector, é que olhes não só para a medida, mas para o espaço que sobra quando a medida não explica. A vida sendo costuradas nas pontas das perguntas. Hector, por dentro, reconheceu uma cantiga que lhe era familiar, a de que havia limites para o método. Ele não gostava de canções conhecidas, preferia desafinar o coro. A conversa seguiu por mais de 1 hora. Em muitos momentos, Hector parecia ganhar terreno com argumentos e referências. Em outros, Joshua trazia uma calma que anulava a pressa de vencer. No final, quando a plateia se dispersava, Miguel aproximou-se outra vez. Havia mais cor no rosto dele. Professor, murmurou, o senhor não precisa concordar para ver que algo aconteceu. Hector olhou para o estudante e sentiu algo como ternura que lhe parecia estranho. Ele murmurou uma resposta que soou mais humana do que escolheu ser. Eu vejo, Miguel, e vejo que não sei tudo.
Quando saiu do auditório, a noite já pesava com o rumor das conversas. A cidade fora pequena na manhã do debate. Nela, as peças se moviam como peças de um grande tabuleiro que alguém confundira com um playground. Hector, caminhando pela praça, viu o brilho morno de uma lâmpada e imaginou, de súbito, o relógio de bolso. Onde estaria? Quem o levara? Ele não sabia, mas ouvira uma palavra que, alinhavada ao peito, o inquietava. Perdão. Era palavra pequena e poderosa e não combinava com o martelo. Antes de dormir, passou a mão sobre as cartas da mãe e, desta vez, permitiu-se ler mais que poucas linhas. Havia nela pedidos, lembranças de tardes de domingo, a menção a um homem que bebia para não ouvir suas falas. Havia também uma frase que o acusava com suavidade. Filho, perdoa-me se fui pequena para você. Hector deixou a carta sobre o peito e adormeceu com o som distante de uma sirene e com a sensação de que o curso de sua vida havia aberto uma nova dobra. No dia seguinte, os vídeos do toque em Miguel tornaram-se virais. Pessoas que nunca haviam pensado em fé começaram a comentar. Discordância fervilhava entre acadêmicos, debates surgiam em rádios e cafés. A universidade tentou consultar conselhos de ética e, por entre o ofício de regulamentos, surgia a pergunta: o que fazer quando o inexplicável entra nas rotinas de ensino? Hector, entre entrevistas e aulas, conservava uma postura que oscilava entre ironia e novidade. Ele ainda não havia chegado a um lugar de paz. Mas algo se movia em suas noites. E em meio ao ruído das redes, uma carta anônima chegou à secretaria com um bilhete simples. Há outros como Miguel. Procure-nos no saguão do hospital, às 9. Hector dobrou o bilhete até que as linhas se dobraram como trilhas, e por um momento deixou que a curiosidade, essa velha parceira da ciência, tomasse a dianteira. Ele foi. No saguão do hospital, famílias aguardavam com olhos cansados. Algumas pessoas olhavam para ele com desconfiança, outras com esperança. Entre elas, uma mulher com cabelos brancos pegou sua mão e disse: Professor, alguns dos nossos filhos melhoraram desde ontem. A voz dela tremia. Hector ouviu e não soube o que responder. Ainda que o mundo pedisse respostas imediatas, Hector percebeu que precisava de algo mais sólido que argumentos. Precisava revisitar o passado, as cartas, o relógio, o acidente dos pais e a pequena pedra de culpa que sempre deixara no sapato. Precisava também de dignidade para admitir sua ignorância. E na medida em que pensava isso, uma luz tênue, não do tipo que se fotografa, mas do tipo que se percebe com o corpo, entrou pelo corredor e iluminou o relógio de bolso que alguém, naquela manhã, havia deixado sobre a mesa do hospital. Era como se o tempo, por um instante, voltasse para lhe pedir contas. O ritual havia começado, e Hector sentiu que a sala onde sempre bateu com o martelo tinha se transformado num lugar de espera. O que viria a seguir não cabia mais nas perguntas prontas, mas as perguntas continuavam, firmes e afiadas, fazendo companhia à inquietude que crescia dentro dele. Enquanto isso, jornais anunciavam debates, o curso de Hector lotava como nunca antes, e a cidade começava a dividir-se entre os que queriam explicações e os que, silenciosamente, esperavam por algo maior. Hector, ao fechar a porta do seu escritório, tocou a caixa onde guardava as cartas e percebeu que, enfim, uma decisão haveria de ser tomada. Manter-se martelo ou deixar que a mão que oferecera o toque abrisse uma ferida que talvez curasse. E naquela noite, um novo vídeo começou a circular, sem título definido, apenas uma sequência de frames que mostravam uma mão pousando no ombro de Miguel e, por um segundo, um clarão discreto que ninguém soube explicar. O mundo acordava para uma história que prometia reescrever mais do que crenças, prometia tocar vidas. Hector, sozinho com suas dúvidas, abriu a gaveta onde guardava o relógio de bolso e encontrou, desta vez sim, uma carta que não era da mãe, mas de outro tempo. As palavras nela sugeriam um encontro iminente e um convite para que ele olhasse não só com a cabeça, mas com algo mais que ele não sabia nomear. Hector fechou os olhos e, por um momento longo, deixou que a sensação de frio que o visitara a vida inteira se dissolvesse num calor que vinha da ideia de perdão. Em sua mão, o papel parecia pulsar. Lá fora, a cidade dormia mal,
e no rádio distante uma locução anunciava que às 10 haveria um debate público. Hector pegou o casaco e saiu para a rua, sem saber ainda qual seria sua resposta. Dentro dele, porém, havia uma certeza. Algo que começara como um desafio transformava-se numa convocação que ele não podia mais ignorar. E quando cruzou a praça, o relógio de bolso deixou de ser apenas um objeto de metal. Era a ponte entre o que ele fora e o que poderia ser. O relógio no bolso batia um pulso leve contra a palma da mão de Hector enquanto ele atravessava a praça. As luzes dos postes faziam pequenos quadrados no chão molhado. Uma chuva fina havia passado, como se o céu também hesitasse em crer no que vira. O relógio parecia menos um objeto do que uma pergunta que ele carregava até ali. Quem era o dono daquela hora? Por que, de repente, o tempo vinha até ele pedindo contas? Ao chegar de novo ao saguão do hospital, a cena era outra. A madrugada cedera. Famílias se enfileiravam com olhares renovados de quem não dormira. Havia flores no balcão de informações, uma mochila deixada sobre uma cadeira, um telefone mudo no bolso de alguém. Reportagens pré-gravadas passavam no pequeno televisor do corredor. O som ficava lá, distante, como um rumor de mar. A mulher de cabelos brancos reconheceu Hector e fez um gesto que misturava alívio e súplica. Ao redor, rostos marcados por esperanças experimentais se agrupavam em pequenos círculos, trocando nomes, sintomas, datas, um catálogo de vida e de espera. Eles o chamavam, ora com reverência, ora com recíproca desconfiança. Um jovem médico residente, que não passava de uma sombra de nervos e jaleco, esticou a mão, apresentando um envelope que ninguém queria abrir tarde demais. Havia registros, fotos, vídeos amadores que acompanhavam cada relato. Há pelo menos 7 casos desde ontem à noite, disse ele baixo. Alguns melhoraram absurdamente, outros sentiram náuseas, episódios de desorientação. Não sabemos se isso é efeito placebo, hipnose coletiva ou algo novo. Precisamos de protocolo. Havia pressa na voz do jovem, havia também uma fome de ordem, a velha fome da ciência diante do caos. Hector ouviu e pensou nas cartas, no martelo da oficina que se transformara em caixa de madeira onde guardara memórias, e no frio que durante anos se aninhara em seu corpo como se a culpa fosse alguém que respirava junto com ele. Começou a recordar sem querer o dia do acidente dos pais, a curva molhada, a freada que não ocorreu a tempo, os olhos da mãe virando para ele por um segundo que durara toda a vida. As palavras que sua mãe escrevera em papéis amarelados voltavam à superfície. Ele sempre empurrara essa lembrança para os cantos mais sombrios, como quem esconde um objeto perigoso. Agora, diante daqueles rostos que buscavam qualquer explicação, o peso daquela noite parecia inclinar a balança de novo. Uma voz interrompeu a torrente de pensamentos. Professor Hector? Era o homem que assinara a carta anônima. Havia algo nítido no perfil dele. Idade entre o meio e o fim. Olhos que tinham visto o suficiente para não se espantar facilmente. Não havia fanatismo no rosto, apenas uma calma que podia ser confundida com resignação. Ele caminhou até Hector e estendeu a mão numa saudação seca. Meu nome é Arturo. Ele falava pouco, medindo as palavras como se cada sílaba tivesse um custo. Arturo contou, em tom contido, que o grupo se formara de repente, como uma confluência de histórias, já que noticiais e vídeos os haviam reunido. Não era uma congregação e nem um coletivo científico. Eram famílias, cuidadores, pessoas comuns que tinham experimentado, ou que observavam aqueles que haviam experimentado, algo que não se encaixava nas rotinas. Alguns vinham de bairros distantes, outros eram vizinhos de cidade. Alguns se recusavam a dar entrevistas por medo de rotular a cura como espetáculo. Nós não queremos fama, disse Arturo, só respostas, e um pouco de dignidade para quem passou pelaquilo. Hector notou com a clareza de quem observa um fenômeno sem ainda ser parte dele, que muitas das histórias tocavam o mesmo núcleo. Um toque breve, um clarão, um sono profundo e depois mudanças que variavam de leves a extraordinárias. As descrições, no entanto, falhavam ao traduzir aquilo que apenas se sentira. Era como tentar explicar uma cor que só existisse no interior de quem a viera a ver. Ele pensou em medir, em coletar dados,
Pensou em formar uma equipe interdisciplinar. Pensou também na construção de um quadro que não matasse o mistério com a precisão do bisturi. Há algo que precisamos que o Senhor veja, disse Arturo. Miguel está estável, dorme ainda. Mas houve outro caso, um garoto chamado Tomás, paralisado desde uma queda, que caminhou ontem pela manhã. A mãe tem vídeo. Alguns dizem que não era apenas movimento, era uma vontade que voltou. Arturo não pedia fé, pedia observação. E talvez, sem querer, empurrava Héctor para o limite entre seu ofício e uma necessidade que lhe sangrava a intimidade. A necessidade de acreditar que, depois de todos os anos de suspeitas, algo de curativo poderia existir além das mãos que feriam. Ao lado do balcão, uma criança sorria com dentes de leite, vigilante e sonolenta, e a mãe não conseguia esconder o choro. Se você for ver sem julgar, talvez nos ajude, murmurou ela quando Héctor passou. A palavra julgar caiu-lhe como um espelho. Quantas vezes julgar a própria culpa e se recusar a oferecer a si mesmo um gesto de misericórdia? Héctor entrou então numa sala menor. Miguel estava deitado em uma maca, coberto por lençóis brancos, o rosto sereno como de alguém que tivera um longo sonho. Ao redor da maca havia 3 ou 4 familiares, um padre cético que não deixava o rosário cair do bolso, uma voluntária que segurava uma garrafa de água com dedos trêmulos e 2 estudantes que tremiam mais por estarem em frente ao que não sabiam medir do que por qualquer emoção espiritual. Há algo que precisamos que o Senhor veja, disse Arturo. Miguel está estável, dorme ainda. Mas houve outro caso, um garoto chamado Tomás, paralisado desde uma queda, que caminhou ontem pela manhã. A mãe tem vídeo. Alguns dizem que não era apenas movimento, era uma vontade que voltou. Arturo não pedia fé, pedia observação. E talvez, sem querer, empurrava Héctor para o limite entre seu ofício e uma necessidade que lhe sangrava a intimidade. A necessidade de acreditar que, depois de todos os anos de suspeitas, algo de curativo poderia existir além das mãos que feriam. Ao lado do balcão, uma criança sorria com dentes de leite, vigilante e sonolenta, e a mãe não conseguia esconder o choro. Se você for ver sem julgar, talvez nos ajude, murmurou ela quando Héctor passou. A palavra julgar caiu-lhe como um espelho. Quantas vezes julgar a própria culpa e se recusar a oferecer a si mesmo um gesto de misericórdia? Héctor entrou então numa sala menor. Miguel estava deitado em uma maca, coberto por lençóis brancos, o rosto sereno como o de alguém que tivera um longo sonho. Ao redor da maca havia 3 ou 4 familiares, um padre cético que não deixava o rosário cair do bolso, uma voluntária que segurava uma garrafa de água com dedos trêmulos e 2 estudantes que tremiam mais por estarem em frente ao que não sabiam medir do que por qualquer emoção espiritual. A cidade assistia pela televisão local, e nas redes, impossíveis de ignorar, hashtags surgiam e caíam como folhas na corrente de vento. Quando lhe perguntaram se aceitava coordenar um protocolo, Héctor respondeu com a honestidade cortante de quem conhece seus próprios limites. Posso coordenar observação rigorosa, não posso prometer transformar o fenômeno em estatística, mas prometo não permitir exploração. Vamos medir, sim, mas antes de qualquer experimento, conversaremos com as famílias. Privacidade, consentimento, dignidade. O murmúrio no auditório foi dividido. Alguns aplaudiram a prudência, outros reclamaram de lentidão. Na saída do debate, sob o céu que esfriava, Héctor encontrou Arturo de novo. O homem segurava um envelope com selos antigos. Se decidir olhar para isso sem martelo e sem luvas, venha ao casarão na colina, amanhã ao amanhecer, disse ele. Há materiais, registros, alguém que pode contar o que viveu anos atrás. Mas é preciso vir sem expectativas de quem já sabe. Traga seu relógio. Arturo pronunciou as últimas palavras com um certo humor contido, e Héctor percebeu que, nesse convite, havia um teste de humildade. Héctor passou a noite em claro, não por insônia, mas por uma espécie de vigília autoimposta. Ele abriu as cartas que guardara, leu passagens da mãe que, entre conselhos e repreendas, pedia-lhe perdão antecipado por não saber o caminho. O relógio de bolso ao lado parecia mais leve, a corrente se desenrolava como quem aceita um esforço.
Ele pensou nas diferenças entre admitir ignorância e abrir mão do próprio ofício. Sabia que, se aceitasse seguir por esse caminho, poderia perder prestígio. Sabia também que, se continuasse a martelar apenas certezas, poderia perder algo mais íntimo, a capacidade de perdoar-se. Ao amanhecer, Hector tomou um ônibus até a colina. O casarão de Arturo ficava numa rua estreita, entre muros cobertos de era e portões que rangiam como se ainda guardassem segredos de outros tempos. Havia poucas pessoas ali. Um senhor que segurava uma Bíblia surrada, uma enfermeira aposentada com as unhas manchadas de tinta, a mãe de Tomás que carregava um pequeno gravador em uma mão e na outra as chaves de casa. As histórias vinham em segundos, nem sempre ordenadas. Vinham em pedaços que pareciam espelhos quebrados. No salão principal, mesas com mapas, anotações, vídeos colados em pranchetas. Havia algo de religioso na disposição do lugar, não no sentido doutrinário, mas na reverência com que guardavam cada testemunho. Alguém tinha feito o trabalho de compilar, fotos com datas, relatos de horas, notas sobre reações fisiológicas. Havia também um cuidado evidente em não transformar dor em espetáculo. Hector tocou nos papéis com uma reserva científica, mas, ao folheá-los, sentiu que aquilo não era apenas um conjunto de dados, era um acervo de vidas que se recusavam a ser reduzidas. Arturo o conduziu por uma porta lateral até um pequeno quarto onde se guardava o que chamavam, entre ironia e devoção, de arquivo de afeto. Objetos tocados no momento dos fenômenos, lenços, um chapéu, uma corrente de plástico. Sobre uma mesa lateral havia um pequeno estojo, dentro uma pedra lisa, polida pelo tempo e pelo punho de alguém que a apertara durante noites sem sono. Essa veio das mãos de uma mulher que jurava que, quando a pegou, ouviu seu pai cantar, explicou Arturo. As pessoas que trazem coisas assim não buscam autenticidade para apresentar ao mundo, buscam um lugar onde aquilo possa existir sem virar manchete. Hector, que passara a vida dividida entre metal e calor humano, sentiu que sua atitude precisava mudar de posição. Não por um capricho, mas por uma necessidade ética que nascia de ver pessoas, afinal, como sujeitos inteiros e não apenas como dados. Pediu a Arturo para falar com as famílias, para ouvir mais, para deixar que as histórias ocupassem um tempo próprio. E, sem saber porquê, contou a Arturo algo que ninguém naquela manhã sabia. Falou em voz baixa do acidente dos pais, da culpa, das cartas, do martelo que fizera a vida parecer uma oficina de concertos inúteis. Arturo escutou sem interromper. Quando Hector terminou, teve a sensação de que a confissão fora um ato mecânico e, ao mesmo tempo, redentor. Então venha amanhã à noite, disse Arturo, quando Hector se preparava para sair. Haverá uma reunião com alguns que resistem a toda a exposição, médicos humildes, uma teóloga que evita palanques e um cientista que prefere as sombras. Eles têm hipóteses e medos. Se tudo falhar, pelo menos saberemos que tentamos ver o fenômeno com as mãos enxutas. Hector concordou. Era um passo pequeno, mas era um passo. Na rua, o cérebro retornava ao hábito de distinguir o que se pode explicar do que se precisa simplesmente cuidar. A cidade naquele dia seguia dividida, as manchetes vigoravam, as linhas de comentário feriam como navalhas, e no meio de tudo, pessoas como Miguel continuavam a dormir com a pele fria de quem recebera algo que os excede. Ao fechar os olhos naquela noite, o som que o embalou não foi o tic-tac do relógio, mas a lembrança de uma mão pousando no ombro de alguém. Não a mão científica que mede e descreve, mas uma mão que, ao tocar, fez com que uma pessoa voltasse a existir de modo novo. Hector pensou em quantas vezes ele mesmo recebera toques, repreensões, afagos, a mão pesada do destino, e de quantas vezes se recusara a aceitar o alívio que uma palavra de perdão poderia dar. O que viria a seguir exigiria mais do que tecnologia e controvérsia. Exigia coragem, paciência e um tipo de escuta que a universidade raramente ensinara. Hector sabia disso enquanto guardava o relógio no bolso, como quem aninha uma ponte entre o que foi e o que poderá vir a ser. Subiu a colina, as luzes da cidade agora acesas como pontos de vigilância, e sentiu, pela primeira vez em anos, o calor que vem do encontro. Não do acerto, mas da tentativa de acertar. E quando passou pela última esquina antes de voltar para casa, uma mãe aproximou-se correndo com um embrulho pequeno.
Era um lenço que, disse ela, aparecera nos vídeos sobre Miguel. Guarde-o, pediu. Não sabemos por quê, mas parece proteger. Héctor aceitou o lenço como quem recebe um símbolo, não uma resposta definitiva, apenas um sinal de que a busca continuaria. A cidade adormecia com as janelas abertas e vozes ainda inventando explicações. Héctor, ao deitar, deixou o relógio sobre a mesa de cabeceira e não tentou, desta vez, amarrar o passado com a pressa de um concerto. Preferiu ficar acordado até ouvir o som fino do amanhecer, pronto, talvez, para ouvir mais do que ver, pronto, talvez, para tocar sem ter que martelar. Ainda havia muito caminho à frente, perguntas que precisavam de tempo para amadurecer, e Héctor sentia que, pela primeira vez, o tempo não vinha para cobrar, vinha para convidar. Héctor voltou a abrir os olhos quando o amanhecer rompeu em fios de luz sobre a mesa. Pegou o lenço com cuidado, aproximou-o do rosto sem saber bem se procurava resto de cheiro ou um gesto de fé que lhe fosse emprestado. Enrolou-o no bolso do casaco como quem guarda um compromisso e levantou-se. Havia nomes a ouvir, rostos a receber, perguntas a cultivar com cuidado. Saiu para a rua com o passo mais leve do que vira em anos, disposto a aprender a escuta que o trabalho não ensinara.